Vamos lá, pessoal, mais um vídeo. Nós vamos falar sobre o conceito de família. Família natural, família estendida ou ampliada, família substituta, conceitos que caem muito em prova. Antes, porém, eu quero dizer que no lado direito aqui do computador existe um botão que chama-se mostrar área de trabalho. E quando o mouse passa, ainda que seja sem querer por ele, aparece o que está no fundo. E aconteceu isso no vídeo passado e havia um fundo diferente aqui. E as pessoas disseram que eu estava fazendo que nem a Chiquiti lá do SBT, colocando mensagem subliminar. Não foi isso. Eu passei o mouse sem querer sobre esse botão e apareceu o fundo da área de trabalho. Eu peço desculpas, vou esforçar para que isso não aconteça novamente. Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Os pais ou o pai ou a mãe e seus dependentes. Isso é família natural. Conceito mais simples. Não necessita de ser os dois. O pai ou a mãe e seus descendentes. Ok? Família natural. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende além da unidade dos pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Imagina a criança que é criada pelos avós ou pelos tios, parentes próximos. Família extensa ou ampliada. Não se confunde aí com família substituta. Então, muito simples, nós não vamos perder tempo aqui. Família natural, pai e mãe, os dois juntos e os filhos, ou pai ou mãe e os filhos. Família extensa ou ampliada, aquela onde o descendente é criado por parentes próximos com grau de afinidade e afetividade, ok? Então vamos seguir. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder dele ao falecimento se deixar descendentes. Vamos ler também o 27, depois a gente comenta tudo. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Nós vamos fazer uma questão daqui a pouquinho, você vai ver como isso cai em prova. Primeira coisa para guardar, pessoal, o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo. O direito da criança de ter uma filiação, de ter o nome dos seus antecessores ali, dos seus pais, é um direito personalíssimo, é um direito da personalidade. Esse direito é indisponível e imprescritível. O artigo 26 vem dizer que os filhos que nasceram fora do casamento, eles têm esse direito também, está no artigo 27. Só que isso pode acontecer, pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Os pais podem conjuntamente, ou um dos pais ali, no próprio termo de nascimento, fazer essa declaração, entregar ali nome para que seja feita isso. Isso pode no próprio termo de nascimento, no registro ali, por testamento, em caso de óbito, mediante escritura ou outro documento público. Então vejamos que é grande o rol dessas possibilidades. O texto aqui do Código Civil, ele diz o seguinte, olha, artigo 1609, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito no registro de nascimento, por escritura pública, escrito particular a ser arquivado em cartório, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, ou por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do ato que contém. O que interessa para nós aqui? Importante saber que é direito personalíssimo e que os filhos, quando nascerem fora do casamento, o indivíduo é casado, tem filhos aqui, e ele tem um filho fora do casamento. Esse reconhecimento pode ser feito pode ser feito pelo pai ou pela mãe, conjunta ou separadamente, e essas são as possibilidades. No termo próprio de nascimento, aqui no registro, no testamento, mediante escritura ou outro documento público, pode ser feito então esse reconhecimento. Como que isso cai em prova? Olha, questão de 2013. Sobre família e filiação, nos termos do ECA, assinale a alternativa incorreta. Por favor, pause o vídeo, leia e responda. O gabarito. Letra C.
Observe que estamos pedindo a alternativa incorreta. O reconhecimento não pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes, ainda que exista proteção jurídica posterior. Isso está errado, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver as corretas. Letra A. Família extensa ou ampliada é aquela que estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por quem? Parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Avós, tios, parentes próximos. Saiu da mão da mãe e do pai, do casal. Foi para tios, avós, parentes próximos. Família ampliada ou extensa. Não se confunde com família substituta. Letra B. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Olha, pessoal, qualquer outro documento ou outro documento público. Então, esse rol aqui não é taxativo. Qualquer outro documento público pode ser feito esse reconhecimento. Tá? Tranquilo? Então guarde isso, que o rol é extenso porque existe isso. Qualquer outro documento público. Está correto de acordo com aquilo que a gente estudou. Letra D. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível, imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Direito civil, isso aqui acontece demais, principalmente quando tem herança em discussão. Alguém ali, os pais já morreram, mas vai ser executado ali contra os herdeiros, porque eu também sou filho e eu quero uma parte desse bolo, ok? Então, é personalíssimo, pode ser exercitado contra os herdeiros sem qualquer restrição. Voltando aqui ao artigo, o parágrafo único, olha, o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder ao falecimento. Antes do nascimento e após o falecimento pode acontecer. Então vamos prosseguir. Uma outra questão agora, vamos fazer mais uma questão. CESP 2010. Entende-se por família natural ou ampliada aquela formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou, está errada. Estende por família natural, ampliada não. Por família natural, aquela formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes. Ampliada é pelos parentes próximos quando há um grau de afinidade, ok? Então, ampliada torna a questão errada aqui. Uma outra questão caiu em 2014. Olha, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se por família ampliada. Pause o vídeo e responda, por favor. O gabarito é a letra D, aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos ou da unidade do casal formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Tranquilo? Esse assunto está legal. Então nós vamos prosseguir agora, vamos falar de colocação em família substituta. Família substituta. Sabemos que família natural, pai e mãe junto, e o casal e a criança, ou pai e a criança, ou mãe e a criança. Família ampliada ou estendida, extensa, é aquela formada por parentes próximos, onde há um grau de afetividade e relacionamento ali. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. A mais famosa, a mais ampla, que mais cai em prova, é a adoção. Você nunca deve ter ouvido alguém dizer assim, eu vou guardar uma criança, ou vou tutelar uma criança. Mas você já deve ter ouvido alguém dizer, eu vou adotar uma criança. E por quê? Porque a adoção é um rol mais extenso e o relacionamento jurídico da adoção ele é mais concreto. Ele é um ato que possui um ato jurídico que possui uma maior responsabilidade por parte daquele que vai adotar. Então, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção independente da situação jurídica da criança. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido. Por que sempre que possível? A criança, se for muito nova, não vai ter condição de opinar. Então, sempre que possível,
previamente ouvido por equipe interprofissional, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, etc. Respeitado o estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações das medidas. Se for uma criança muito nova, ela não vai ter condição de compreender. Quando ela tiver condição de compreender, aí nós temos a parte final e terá a sua opinião devidamente considerada. Uma criança que é capaz, no sentido de haver as suas faculdades mentais desenvolvidas, ela não tem problemas mentais ou ainda não é muito nova, então ela terá sua opinião devidamente considerada. Ok? Criança. Agora, a partir de 12 anos é um pouco diferente. Vejamos, olha. Parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento. Olha, a partir da adolescência, a partir de 12 anos completos, o seu consentimento é necessário, indispensável e será colhido em audiência. Não pode ser por assinatura, não pode ser somente a parte colher a opinião da criança. Não, em audiência. Vai ser interrogado, porque aquele que vai presidir a audiência terá condições, terá preparação para ver se aquela escolha não está sendo manipulada. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-ão em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Observe, pessoal, que há uma prevalência, há uma preferência de que essas crianças fiquem com parentes próximos, fiquem o mais próximo possível dos pais naturais. Então, na apreciação do pedido, vai se levar em conta o grau de parentesco e relação de afinidade ou afetividade. Parágrafo 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovação, existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade da solução diversa, procurando-se em qualquer caso evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixou aqui isso aqui para que o juiz subjetivamente decida. Então, ressalvado o que? A comprovação de existência de risco de abuso ou outra situação que justifique a excepcionalidade da situação diversa. A ideia é que os irmãos mantenham um laço fraternal. 4 filhos foram colocados para numa família substituta, sob guarda, tutela ou adoção. Esses filhos devem se manter unidos na medida do possível, salvo se houver risco de abuso ou outra situação que diga que devem se separar. Isso aqui é subjetividade do juiz. A regra para a nossa prova é saber que eles devem ficar juntos. A preferência é que eles fiquem juntos, na mesma família, ou próximos, mas que mantenha os laços fraternais, não seja rompido definitivamente, salvo se houver outro risco, outra excepcionalidade. Existe exceção? Isso aqui é absoluto? Não é absoluto, mas prefere-se que seja assim, os irmãos fiquem juntos ou próximos e não percam os laços, os vínculos fraternais, os vínculos de irmãos. Questão de 2015. A colocação da criança ou adolescente em família substituta nos termos ao artigo 28 do ECA é regida pela seguinte premissa. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra B. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Eu falei isso, que a ideia é mantê-los unidos, é manter ou minorar, deixar o mais próximo possível da família natural. Eu falei isso no slide anterior. Agora, por que as outras estão erradas? Letra A. Far-se por procedimento em que adolescente maior de 12 anos será ouvido por equipe interprofissional, respeitado o estágio de desenvolvimento e grau e compreensão sobre as implicações das medidas e terá sua opinião considerada em exigência ao consentimento. Nós vimos que isso aqui é para criança, não para o maior de 12 anos. Vamos voltar aqui no texto, na lei, para não ficar confuso. Olha,
Isso aqui é para criança. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio, etc. Já o maior de 12 anos de idade é necessário o consentimento colhido em audiência. A letra A não está correta porque facear procedimento em que o adolescente maior de 12 anos será ouvido por equipe interprofissional? Não. Equipe interprofissional não é para o maior de 12 anos somente. Essa hipótese do maior de 12 anos é que essa exigência do maior de 12 anos é que esteja ele, que a decisão dele seja colhido em audiência. Letra C. Face por procedimento em que a criança será ouvida pelo Ministério Público, que reduzirá a termo sua opinião sob medida para a utilização em razões recursais necessárias. Não existe isso. Letra D. Seguindo a linha de preocupação com o interesse superior da criança e do adolescente, a capacidade financeira da família substituta será considerada como elemento principal relevância na análise da necessidade de separação do grupo de irmãos. De forma alguma, nós vimos aqui que não existe isso, que a ideia o grupo de irmãos serão colocados sob guarda, família substituta, ressalvar, o grupo de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Essa é a regra. A situação financeira, não tem isso, não está preocupado, não é a principal hipótese aqui, situação financeira. Por isso está errado. Observe que essa questão é para analista de promotoria, ela possui certos aspectos que fazem o candidato confundir. Então essa leitura é importante, a leitura desse artigo 28. De tudo isso, esse artigo que fala de família natural, família substituta e de guarda, tutela e adoção, é importante você ler e reler mais de uma vez, porque é um dos assuntos que mais caem em se tratando de ECA. Continuando, parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Esse acompanhamento, guarde isso, ele é posterior e também é anterior. É precedida de preparação e também acompanhamento posterior. Portanto, a colocação da criança ou adolescente em família substituta anteriormente será preparado e posteriormente será acompanhado. Será por uma equipe interprofissional a serviço da Justiça, Infância e Juventude. Isso aqui não tem muita incidência e prova, mas pode cair. Preparação anterior e acompanhamento posterior. E aqui a preferência, isso aqui não é taxativo, preferência por técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Isso aí geralmente ali no CRAS municipal, nos locais que tem. Mas o importante aqui é saber isso aqui, acompanhamento anterior e posterior. Parágrafo 6º. Agora vamos falar dos indígenas. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório. Então, indígena ou descendente de quilombo. Inciso 1. Que sejam considerados e respeitadas sua identidade social e cultural e seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não seja incompatível com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. O que isso quer dizer? Olha, você tem um desejo de adotar um indígena, uma criança indígena. Ela tem costumes, ela tem o seu histórico, ela tem a sua cultura. Você pode adotar, pode, mas você vai ter que respeitar isso. Seus costumes, suas tradições. Você não pode impor a ela, principalmente se tiver mais de 12 anos, porque já vai ter uma identidade formada ali. Mais de 6 anos, 6 a 12 anos, já tem ali a sua personalidade formada. Então, ou informação, pelo menos. Então você não pode dar um choque cultural naquela criança. Você quer adotar? Você vai ter que respeitar. Agora, salvo se for incompatível, desde que não seja incompatível. Imagine que essa criança foi orientada pelos pais. Vamos ser bem exagerados aqui para entender isso. Imagine que é uma comunidade
de canibais, ok? Bem exagerado mesmo para a gente. Então, é incompatível com os direitos o quê? Com os reconhecidos por essa lei e pela Constituição Federal. Então, você não vai continuar fazendo isso, ok? Então, ficou tranquilo aqui. É necessário que, se você for adotar uma indígena ou um quilombola, que os seus costumes e tradições sejam respeitados. O choque cultural ali imposto você não pode fazer. Item 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Eu disse prioritariamente. Como que isso vai cair na prova? Que a colocação familiar ocorra exclusivamente. Não há ninguém para adotar. Não há nenhuma família substituta daquele meio ali que era aquela criança. Então você é de fora. Então não será exclusivamente. A colocação será prioritariamente no seio de sua comunidade. 3. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Acompanhamento e oitiva da FUNAI, por exemplo, para avaliar, para opinar sobre este assunto. Será que esse item 3 é importante? Vamos ver. Olha, questão de 2014, prova de promotor de justiça. Na colocação de criança indígena em família substituta será obrigatória o quê? Eu já dei a resposta. O gabarito, letra E. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, ok? Então esse item aqui já caiu em prova, em se tratando de criança indígena ou adolescente ou remanescente de quilombos. Então, item 1, 2 e 3. Sejam respeitados a identidade cultural, ressalvadas se violar os direitos fundamentais. Que a colocação da criança ocorra prioritariamente no seio daquela comunidade, não exclusivamente. E estes órgãos federais devem ser ouvidos. Continuando, artigo 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que se revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar inadequado. Isso aqui é lógico. Você quer adotar, você quer guardar uma criança para fins de adoção. Você quer adotar. Primeiro você vai pegar e vai guarda para fins de adoção. Só que descobre que você tem um comportamento inadequado, suspeito, então não será colocado. E aquele ambiente familiar é inadequado, é de violência, então muito tranquilo, ninguém erra isso em prova. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial, uma vez que você colocou aquela criança em seu lar, em sua guarda, em sua tutela, ou a adotou. Aquela criança não poderá ser repassada para seu irmão, para sua mãe, salvo por autorização judicial, ok? Para tirar de sua mão, já que você é um substituto, é uma família substituta, para passar para terceiros somente com autorização judicial. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional somente admissível na modalidade adoção. Eu vou pedir para vocês anotarem isso, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar numa nota e fixar, porque isso cai em toda a prova, pessoal. Toda a prova que cai o ECA, cai esse artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira é uma medida excepcional, somente em qual modalidade? Adoção. Vai falar que a modalidade é tutela, a prova vai falar que essa modalidade é adoção ou guarda, vai falar que somente guarda para fins de adoção e que essa medida não é excepcional. É sim, é uma medida excepcional, somente quando nas hipóteses em que não há uma família brasileira, e aí sim poderá uma família estrangeira adotar em situações excepcionais, e a única modalidade é adoção, não pode nem guarda nem tutela. Artigo 32. Ao assumir guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar encargo mediante termo nos autos. Nós veremos posteriormente, ao analisar esse artigo 32, nós veremos que
a guarda e tutela, elas são, em regra, transitórias e que a adoção é definitiva, em regra. Então, este compromisso que o artigo 32 vem falar, ele será exigido somente quando for prestado, somente quando o menor for colocada numa situação transitória, ou seja, guarda ou tutela. Para a adoção, a responsabilidade passa a ser plena. É a responsabilidade do pátrio poder, então sem qualquer restrição. Por isso, este compromisso é somente na guarda e tutela, que é transitória. Portanto, a família substituta que guardar ou tutelar uma criança vai prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Isso será assinado, ela vai assinar e terá essa responsabilidade, ok? Ela vai então prestar um compromisso com o que? Guarda e tutela. Como que vai cair em prova para você errar? Vai cair assim: ao assumir guarda, tutela ou adoção, o responsável prestará o compromisso de bem, fielmente, etc. E parecerá correta e não estará correta. Então guarde isso, cuidado com prova, principalmente se for CESP. Ao assumir guarda e tutela, o responsável prestará compromisso. Prosseguindo, uma questão que caiu em prova, olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 28 que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela e adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Nos casos de colocação em família substituta estrangeira, a medida é excepcional e somente admissível na modalidade de facílimo. Adoção, muito fácil, mas caiu aqui, olha, analista ministerial, psicologia. Então, isso cai em prova. Seguindo, guarda, pessoal. Nós vamos falar de guarda, tutela e adoção. O que é guarda? A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Vamos ler o parágrafo primeiro para a gente entender isso melhor. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Opa, então ela é transitória mesmo, em regra, né? Destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no caso de adoção de estrangeiro. Então, para que eu quero? O que é guarda? Tomo posse e entro na posse daquela criança para um fim. Qual é o fim? Geralmente a adoção, guarda para fim de adoção. O artigo 33 diz que a guarda obriga o quê? A prestação de assistência material, moral e educacional. Material, você vai dar lar, você vai dar roupa, você vai dar alimentos. Moral, educação e moral, tudo aquilo, carinho, afeto e apoio moral necessário, segurança que a criança necessita. A criança e adolescente conferindo ao detentor o quê? O direito de opor-se a terceiro, inclusive os pais. Se a criança foi retirada da mão dos pais e colocado ali na guarda, na mão de família substituta, na mão de terceiros, este pode opor, inclusive, os pais. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela ou adoção, exceto no caso de adoção por estrangeiros. E essa exceção aqui no caso de estrangeiros é muito lógica. Lembrando que a guarda de estrangeiros é medida excepcional. Então, como que você vai ler? A adoção por estrangeiros é medida excepcional. Então, como que um estrangeiro vai vir ao Brasil, pegar uma criança, ficar com ela em guarda naquele país para posteriormente adotar, sendo que é excepcional? Então, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela ou adoção. É lógico que é exceto no caso por estrangeiros. Nós já falamos que não existe nem guarda nem tutela por estrangeiros, é somente na modalidade de adoção. Então isso aqui é muito tranquilo. A prova pode colocar aqui, inclusive, adoção por estrangeiros, mas você não erra. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares e suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Então, isso aqui também é uma excepcionalidade.
Qual é a regra? A guarda é para definir uma tutela ou uma adoção. E a exceção? Guarda fora dos casos de tutela e exceção. É o caso de falta eventual dos pais, por algum motivo, não sei se é o motivo de desastre, tragédia ou ausência, enfermidade. Excepcionalmente, então, a guarda poderá ser fora dos casos de tutela e adoção e podendo ser deferido ainda o direito de representação para atos determinados. Aquele que está em guarda poderá ter direito de representação sobre aquela criança. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Antes, uma questão. Vamos ver o parágrafo 3º e 4º antes da questão. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário. Estamos dizendo aqui, pessoal, que a guarda, apesar de ser mais célere do vínculo ser menor do que a tutela e a adoção, ela mesmo assim confere a condição de dependente. Guarde para sua prova. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente. É um dependente daquele que está guardando, que está em guarda daquela criança. Para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Ora, quem está com a guarda daquela criança venha a falecer, então aquela pensão vai passar para aquela criança. Então, inclusive, previdenciários. Parágrafo 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, a autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita dos pais. Olha, não impede o direito de visita dos pais, assim como o dever de prestar alimentos. O pai legítimo, o pai, família natural, não está em guarda. A guarda está com a família substituta, a guarda daquela criança. O pai tem o dever de alimentos. Serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. O Ministério Público pediu ou o interessado, aquele que tem guarda daquela criança, pediu que o pai provenha os alimentos. Então, não impede o exercício do direito de visita dos pais e nem ainda a regulamentação, nem ainda a questão dos alimentos. Só que, assim como dever, que serão objeto de regulamentação específica. Regulamentação. Isso quer dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente não regulamenta essa situação, ok? Vamos para a questão, então. Já trouxe a resposta, mas não tem problema. Assinale a alternativa incorreta. Já trouxe a resposta. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, exceto para fins previdenciários. Não. Inclusive para fins previdenciários. Prova, então, de 2008. Essa prova foi para juiz, hein? Prova para juiz. Então, as outras estão corretas. Letra A. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto adoção por estrangeiro. Por quê? Estrangeiro é somente na modalidade de guarda. Letra B. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Isso está no artigo 35, nós ainda não vimos, mas eu trouxe a questão porque eu achei que era o momento correto. A guarda poderá ser revogada, sim, a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. A gente vai ver isso ainda. E letra C, o poder público estimulará através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios o acolhimento sob forma de guarda da criança ou adolescente órfão ou órfão abandonado. Em caso de abandono, o criança ou adolescente órfão abandonado, o poder público vai estimular isso. Isso se encontra no artigo 34, o poder público estimulará por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Pessoal, eu trouxe de uma vez, apesar de nós não termos estudado esse item, mas a gente já saberia a resposta, porque a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários, ok? Então, guarde isso.
Uma outra questão que caiu, que a gente não erra, também é essa. Olha, a guarda é a medida que coloca a criança ou adolescente em família substituta, a qual cabe a prestação de assistência material, moral e educacional, conferindo o direito de seu detentor de opor-se a terceiro menos aos pais. Certo ou errado? Muito errada. É inclusive aos pais. É o texto do artigo 33. Coloca a criança sob família substituta e ela deve assistir material, moral e educacional. Agora, conferindo o direito do detentor de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Inclusive. Continuando. Artigo 34. A gente já viu na questão. O poder público estimulará por meio de assistência jurídica, assistência fiscal e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança e adolescente afastado do convívio familiar. Parágrafo 1º. A inclusão de criança e adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência ao seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional dessa medida nos termos dessa lei. Acolhimento institucional. O que vem a ser isso? Este acolhimento por exemplo, são aquelas unidades subsidiadas pelo poder público que tomam conta de grupos pequenos de crianças, 10 ou 20, então elas subsidiadas pelo poder público. Então essa inclusão de criança, adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência em acolhimento nessas casas de acolhimento institucional, ou um casal ou grupos de famílias tomam conta, ok? Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, a pessoa ou o casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observados os artigos 28 a 33 dessa lei. Ou seja, deve prover assistência material, assistência moral, assistência educacional, etc. Artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado. Ato de quem? Judicial. Ministério Público pode revogar a guarda? Não. Ato do juiz, ouvido o Ministério Público. O Ministério Público vai opinar. Quem vai decidir é o juiz, somente ato judicial. Vai revogar o quê? A guarda. Tranquilo? Seguindo. Última questão. A guarda de uma criança confere-lhe a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários, e pode ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado depois de ouvido o Ministério Público. Certo ou errado? Muito bem, se você marcou, certo, ok? Terminamos esse vídeo aqui, pessoal. No próximo a gente vai falar sobre tutela e dar início à adoção. E quando a gente for falar de tutela, a gente vai diferenciar guarda e tutela, porque tem aspectos importantes aqui, ok? Eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.